Brasil perdeu o seu maior apresentador de todos os tempos, o querido Silvio Santos. Todo mundo sabe que o Silvio Santos tem 6 filhas, né? Mas pouca gente conhece uma história que voltou a ganhar destaque recentemente. Afinal, o Silvio Santos teve ou não um filho homem? Eu já vou adiantar para vocês, ele teve. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu um jovem como filho dele. Mas o que aconteceu com esse rapaz? Por que o Silvio não teve uma relação próxima com ele? Ele teria sido rejeitado na hora de fazer um exame de DNA? E afinal, esse filho vai ter direito ou não à herança? E qual será o futuro do SBT? Essas questões trazem muitas dúvidas, especialmente porque Silvio Santos, ainda em vida, deixou boa parte dos seus bens para as filhas, justamente para evitar disputas ou brigas futuras entre elas. Ele sempre teve muito medo de que os problemas relacionados à herança causassem prejuízos à sua família. Por isso decidiu dividir a maior parte dos seus bens ainda em vida. Mas como as filhas de Silvio Santos reagem em relação a esse filho? E como a família dele está lidando com isso? Continue aqui que nós vamos te contar todos os detalhes dessa história. Então, se você está gostando, não esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal. É rápido e fácil, basta clicar no botão de joinha. Isso já ajuda muito a gente a continuar aqui, trazendo conteúdos como esse para você. Voltando ao assunto, é triste lembrar, mas o Brasil e nós ainda estamos chorando o luto do Silvio Santos, que foi o maior apresentador, o maior comunicador de TV que o Brasil já teve. Com o tempo surgem histórias e questões que fizeram parte da vida do Silvio. Silvio foi casado 2 vezes e fruto desse primeiro casamento ele teve a sua filha Cíntia. Na época, Cidinha veio a falecer com 38 anos, decorrente de um câncer. E antes disso eles adotaram uma filha, a Silvia Bravanel. Após a morte da Cidinha, o Silvio demorou um tempo para se relacionar novamente. Ele passou por um luto e antes de conhecer a sua segunda esposa, Iris Abravanel, ele teve um breve romance com uma moça que participava de um de seus programas. Essa mulher veio de Porto Alegre para conhecer a caravana do Silvio em São Paulo. E esse romance ele foi rápido, mas suficiente para que ela engravidasse. No entanto, no início, ela não quis contar nada para o Silvio, que estava grávida, porque ele já tinha conhecido a Iris e anunciado publicamente que iria se casar com ela. Esse menino chamado Hugo cresceu e com o tempo começou a buscar seus direitos. Ele apareceu em programas de TV e foi à justiça para provar que era sim o filho de Silvio Santos. Hugo dizia que não estava atrás do dinheiro de Silvio, mas ele queria um abraço como um pai, queria ser amigo, e a justiça então ordenou que Silvio fizesse sim um exame de DNA, mas Silvio se recusou. E diante disso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu Hugo como filho de Silvio, já que a lei permite essa conclusão quando a outra parte se recusa a fazer o exame de DNA. Infelizmente, o Hugo tinha um problema sério no coração e, alguns anos atrás, acabou falecendo. Mesmo assim, a justiça determinou que seu filho, o neto de Silvio, tem os mesmos direitos e herança das filhas do apresentador. Agora, a questão que o neto do Silvio e a família do Hugo tentam resolver na justiça é que o Silvio, ainda em vida, repartiu a maior parte dos seus bens. O neto, então, sente que foi prejudicado com essas decisões. Só o tempo dirá se ele vai conseguir receber alguma parte dessa herança deixada pelo avô e pelo pai. Será que o filho de Hugo, neto de Silvio Santos, vai comandar alguma atração no SBT? Que história, né? Eu acredito que isso poderia virar uma novela. Por mais que as 6 filhas tivessem tempo e oportunidade para preparar um possível substituto na ausência do pai, isso não aconteceu. Ficou nítido quando o Silvio se afastou da TV, a falta de carisma e até uma rejeição do público, talvez porque a imagem do pai fosse muito forte e insubstituível. Ele em vida não conseguiu emplacar um sucessor à altura também. Gugu Liberato, que hoje já não está aqui mais. Tchau, gente! Tchau, obrigado! Celso Portiolli.
Hoje eu pedi a Deus para me dar força, porque eu já chorei muito ontem, chorei hoje, eu fui na cerimônia, eu fui no sepultamento, eu realmente chorei bastante e pedi a Deus e imaginei que era uma ordem do Silvio, vá lá e faça. Então eu estou aqui por ele para homenagear esse cara que não pertence ao SBT, não pertence a mim, a ninguém, ele pertence ao Brasil, é o ídolo brasileiro. O Brasil hoje está triste com a partida desse grande ídolo, então eu estou fazendo uma força danada aqui para... Que também já se mostrou muito parecido com o Silvio e com um carisma enorme, mas que ainda não é um grande substituto. Silvio Santos sempre foi conhecido por alterar a programação do canal, como quem estivesse trocando de roupa. Então, ele simplesmente dava um telefonema a qualquer hora do dia ou da noite. A gente que estava acostumado a assistir uma programação, de repente via que isso era alterado de uma semana para outra, do dia para o outro. E isso causava uma insegurança, tanto nos telespectadores quanto nos anunciantes. Mas ele tinha uma capacidade de contornar esses danos causados por essa impulsividade. E o seu poder de persuasão hoje já não funciona mais. Não é mais o cenário atual. Então, aquilo que funcionava antigamente, nesse momento, o modelo que permitiu o crescimento do SBT, já não está funcionando. E a conquista, então, da vice-liderança de audiência passou a ser a Record. Hoje, na era do streaming, e com essa variedade de opção de telas que nós temos, de programação, os erros são infinitamente mais onerosos ao caixa da empresa, do SBT. E podem ser fatais para a saúde financeira do grupo, que todo mundo sabe que não anda muito bem. Por mais que a gente, então, visualize esse cenário da TV aberta, com essa competição maior, de modo geral, o SBT vai ter que viver nesse contexto agora e também sem o seu maior ativo, que é o Silvio Santos. Eu quero ver como que vai ser conduzida a emissora sem o Silvio, porque realmente as filhas não conseguem levar para frente esse legado do pai, esse carisma dele, e o público rejeita. Isso é demonstrado no Ibope, nos valores que a emissora transmite, todas as emissoras estão com problemas de programações, não conseguem mais audiência de antes, devido à internet, YouTube, streaming. Então eu quero ver como elas vão lidar com tudo isso. E se esse neto também do Silvio Santos vai fazer parte, que eu acho que não, Eu acho que ele não vai conseguir aí um lugar na emissora, nem sei se é a vontade dele, mas por direitos, por convívio talvez, não. Então, inclusive, diante dessa história, dessa breve história que nós contamos aqui do Silvio Santos, ele adotou a Sílvia, a Bravanel, ele criou a Sílvia, e o Hugo já não. O Hugo ele chegou já com uma certa idade, já com a vida estruturada, então ele não criou esses laços de pai e filho, mas que poderia sim ter sido resgatado, poderia sim ter sido talvez conduzido de outra forma. Então eu também não sei se o neto do Silvio Santos, o filho do Hugo, se ele vai então aparecer, se ele vai participar das programações do SBT, do futuro do SBT. E a gente fica então com essa questão. E você que está aí assistindo o nosso canal, deixa seu comentário aqui, fala um pouquinho pra gente, o que você acha que vai ser o futuro do SBT e o futuro dessa história que talvez vire uma novela aí. E o neto do Silvio Santos, vai ter direito a alguma pensão, um retroativo? Eu não entendo muito bem, mas quem entender e quiser deixar nos comentários, fique à vontade.